tudo, eu quero agradecer, porque essa humanidade é que me conecta a você, de você expor a sua vida aqui de uma maneira tão... Sou ser humano, né, Gil? Exatamente. Sou ser humano, entendeu? Mulher, sim, exatamente. mãe. Exatamente, sou ser humano, sou mãe, sou mulher. Eu costumo dizer para os pacientes, né? Por que eu gosto muito da teoria do Jung e do Erickson, né? Porque eles também eram humanos, né? Então, assim, Erickson mesmo desenvolveu toda a teoria da hipnose utilizando isso nele, né? E colocando nos seus pacientes e levando questões dele, né? No sentido do paciente perceber que existe um viés de cura, sim, né? E Jung também, né? Então, assim, vários livros do Jung, você vai ver passagens dele atendendo e levando vivências dele para o paciente. Então, assim, eu acredito muito nessa humanidade dentro do SESC terapêutico, né? Então, assim, eu sou um ser humano, o outro também. O que nos difere é que, naquele momento, eu tenho uma ferramenta, um conhecimento, né, que vai estar proporcionando desenvolvimento. Mas, assim, eu sou ser humano também. Então, assim, nada mais justo do que levar minha humanidade para a sua humanidade, pois assim vamos conseguir o desenvolvimento e principalmente a amorosidade. Sim, e assim, quando você não tem essa clareza como você, né, psicóloga, trabalhada, tem tantas ferramentas aí dentro, normalmente a mulher tem o seu destino e acaba assumindo o destino do homem. É verdade, isso é verdade, isso eu vejo muito, viu? Isso eu vejo muito dentro do SESC terapêutico, eu vejo muito com alguns pacientes isso acontecendo. Durante essa pandemia, eu tive até alguns casos de paciente no que tange a relação com o marido, a relação até com o pai, né? Aonde isso veio à tona de uma maneira muito pontual, né? E aí é óbvio, né, que eu vou trabalhando dentro dessa perspectiva, né, de vamos ter empatia e entender quem é o outro. Sai da atmosfera da coisa, né, e leia o outro, enxergue o outro, né? Então, assim, volto a repetir, não é defender o masculino, Gil, mas é compreender o que leva determinados homens a terem alguns comportamentos, porque a castração, a repressão e a cobrança que a sociedade sempre fez se torna significativa quando vai para o mundo e para os relacionamentos, aonde esse homem não está preparado, ele não dá conta, e aí é onde começam os problemas. Aí vai falar assim, mas Ju, esses homens, eles mudaram assim, de repente? Não, Gil. Ah, mas antigamente não tinha isso. Tinha, Gil. Sempre teve isso. A diferença é que, vamos pegar, 100 anos atrás, né? A mulher não tinha tanto espaço, né? E a mulher foi conquistando espaço. Mas as mulheres que não tinham espaço há 100 anos atrás, elas viviam as mesmas temáticas. As mesmas temáticas, elas só não verbalizavam, porque não tinha espaço, ou seja, não podia sair de casa. Então elas eram simplesmente propriedade dos maridos, né? Então, assim, quantos casamentos, se a gente for pensar, até mesmo dentro da nossa família, se a gente for pegar bisavô, tataravô, foram casamentos encomendados, né? Então, assim, a mulher não tinha espaço nenhum. A mulher foi ganhando espaço com o decorrer do tempo. E aí é óbvio, né, que ganhando espaço, ela ganhou voz, né, e começou a ser ouvida. Mas os homens, a fragilidade deles existem desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, essa necessidade de serem fortes, porque precisam ser fortes, mas, gente, eles são seres humanos também. E que também tem suas fragilidades, tem as suas emoções, tem as suas dores, e que precisa, sim, ser acolhida, vista e tratada, e não julgada da maneira que a gente vê a sociedade fazendo, de uma maneira, eu diria assim, voraz e punitiva, entendeu? E defendendo, muitas vezes, a mulher. Cuidado com essa defesa também da mulher, porque existem mulheres que elas acabam agindo da mesma maneira que os homens, né? E assim, eu tenho até um caso, né, de uma paciente que ela tem uma amiga, que assim, ela tem dó do marido da amiga, porque a amiga é extremamente violenta com o marido. Então, assim, até mesmo diante de encontros, né, dos casais, tudo, ela é agressiva verbalmente, ela é agressiva fisicamente com esse homem, né, e esse homem tenta sempre apaziguar, né, no sentido de falar, ah, tadinha, ela é muito frágil, tadinha, ela só tá brincando, mas
ela age, né, como muitos homens agem também, entendeu? Tentando humilhar, tentando diminuir esse homem, porque, na verdade, esse homem é a projeção do desejo dela, entendeu? Exatamente. A gente fala sobre machismo, feminismo, todas essas perspectivas, e normalmente a mulher também empurra o homem a ter essas características. Muito, né? Muito, entendeu? Muito, muito. Eu acho isso muito interessante, né? Então, assim, a mulher, ela pede igualdade, ela pede que tenha a mesma perspectiva, mas ela cobra o homem de ser mais. Eu acho isso muito interessante. Se me permite, né? Eu tenho um casal que eu atendo, né? E eu dava aula para esse casal, né? E aí um dia, né, na sala de aula, né, eu virei pro casal e falei assim pra esposa, eu falei assim, por que você fica querendo que o sujeito se torne diretor de empresa? Por que você cobra isso dele, coitado? Ele não quer ser diretor de empresa. Onde ele tá feliz da vida. Quem quer ser diretora de empresa é você, então corre atrás você. Deixa ele no lugar dele. Deixa ele ser feliz do jeito que ele é. Quem quer ganhar 1 milhão por ano é você, não é ele. Ele ganhando 200 já tá de bom tamanho já. Então, assim, faça por você, não tenta fazer por ele. E é interessante porque a perspectiva do casal mudou. Mudou, né? Então, assim, tanto é que ele dá muito apoio pra ela, né? Pra ela ir e seguir a vida dela, né? Fazer as coisas dela. Ele tá ali sempre amparando ela, sempre ajudando ela e fazendo do jeito que pra ele é legal. Ele não desampara, ele continua contribuindo dentro de casa, tanto financeiramente quanto na organização. Mas assim, para ele, né, não faz sentido nenhum se tornar diretor de empresa e ganhar 1 milhão. Mas olha que interessante, ela cobrava essa posição dele. Por quê? Porque a sociedade cobra, né? O homem tem que ser o the best. Seja você, entendeu? Eu tenho um outro caso de uma paciente também que passou 30 anos dentro de um casamento incentivando o marido. Até que o marido um dia perdeu o emprego. E aí ele não conseguiu mais se recolocar no mercado de trabalho. O que aconteceu? As brigas, né? As discussões, a falta de dinheiro, né? E aí o que aconteceu? Ela arregaçou as mangas e foi pro mundo. Eu falei, por que você não fez isso há 30 anos atrás? Se tivesse feito isso há 30 anos atrás, hoje vocês estariam muito bem, obrigado. Mas não, né? Você tinha que fazer dele um diretor de empresa e não você, né? É isso. Então, assim, não projete no outro aquilo que você deseja ser. Porque a sociedade fala que o homem tem que ser grande. Deixa ele ser grande na medida dele, não precisa ser mais nem menos, entendeu? Deixa ele viver da maneira que faz sentido pra ele. E aí sim, vocês vão dar um sentido pro casal, entendeu? Ju, ficaria horas aqui falando com você. Eu tenho uma paixão por esse conhecimento, esse saber. Ai, que coisa linda. Nossa, já passou o tempo? Ainda não. Ah! A gente só está falando há 31 minutos. E assim, eu tenho várias perguntas aqui. Meu assim. Deus do céu. Primeiro, eu gostaria que você trouxesse o que é sombra. Porque você trouxe isso 3 vezes aqui. E talvez as pessoas não conheçam muito esse conceito que vem dentro da psicologia analítica, né? O que é ser a sombra do marido, né? O que é ser... Porque normalmente quando a pessoa traz esse aspecto sombrio, eu tenho medo, né? Será que isso é religioso? Será que isso é macumba? Místico? É macumba? Sim, não. Dentro da teoria do Jung, até para as pessoas entenderem, deixa eu fazer uma breve pontuação, né? Jung foi discípulo de Freud, né? E em determinado momento do desenvolvimento de cada um, Jung rompe com Freud. Porque para Freud, a pulsão do ser humano, ou seja, a energia libidinal está totalmente voltada para a questão sexual, né? Então, para esse desejo sexual, né? Então, essa questão da oralidade, da analidade. E para o Jung, não, né? A energia psíquica, ou seja, a libido, ela tá ressoante a vários aspectos da vida do sujeito. E aí ele vai falar na teoria dele, né, de um aspecto anímico. Então, ânimos, que é essa energia masculina, e a ânima, que é essa energia feminina. E aí o que acontece? Dentro dessa perspectiva, o sujeito cresce, o sujeito vai ter as relações com o mundo, vai ter as relações, né, primais, que são com a família, pai, mãe, ou seja, aquelas pessoas que o cuidaram. E diante desses aspectos, né, ele vai crescendo com determinadas situações. Situações essas que muitas vezes ele não tem material emocional para lidar. E esse material emocional, ele vai ser automaticamente reprimido na psique.
dentro de uma visão neurológica, essa repressão fica totalmente no sistema límbico do sujeito, que é uma parte do cérebro, né, que fica aqui. Então, assim, tudo aquilo que o sujeito viveu e aquilo causou alguma dor, né, vai ficar registrado aqui. Muito bem. O sujeito vai crescer, o sujeito vai se desenvolver, e aí vai acontecer dele tomar contato com aquela mesma situação, porém com uma intensidade muitas vezes diferenciada, com pessoas diferenciadas, porém tem a memória, né? Tem aquilo que está ali registrado, que é o que a gente chama de trauma. E aí esse trauma, ele vai projetar no outro através desse movimento sombrio, ou seja, aquilo que gera angústia é a sombra do sujeito, e aí ele vai projetar no sujeito. Então, assim, muitas vezes, né? Ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo, ah, porque você é aquilo outro. O outro é? Muitas vezes sou eu e eu não dou conta, e aí eu projeto, ou seja, essa sombra. É o que eu disse? Então, eu quero ser diretora de empresa, né? Só que sou casada, meu marido, ele tem que ser diretor de empresa, porque, né, ele é homem, né? E aí eu vou cobrar esse sujeito dele ser diretor de empresa. Mas esse sujeito não quer ser diretor de empresa, quem quer ser sou eu. Mas eu tô projetando um aspecto, né, da minha sombra nele, né? Porque eu desejo, mas eu não dou conta. E aí eu projeto no outro, o outro também não dá conta. E é onde começam os conflitos. Então, dentro da visão junguiana, a sombra nada mais é que essa parte primitiva, instintiva e que o sujeito não consegue reconhecer. Por quê? Porque está reprimido no sistema límbico, ou seja, na psique. E dentro do SESC terapêutico a gente vai fazer isso, é tomar contato o tempo todo com a sombra do sujeito, ou seja, esse material que está reprimido, que está calcinado e que o sujeito não consegue tomar contato por questões de não ter o quê? Material emocional e um ego fragilizado. Então, dentro do SESC terapêutico é isso, vamos trabalhar o ego para a gente poder tocar essa sombra e automaticamente o sujeito entender quem é ele no mundo e quem é o outro. Então, o que é meu, o que é do outro é do outro. Lindo. E para um homem que está iniciando o seu autoconhecimento, que está começando a lidar com esses aspectos sombrios, né, que de alguma maneira ele tem vontade de explorar, porque agora na mídia nós estamos falando bastante sobre machismo, feminismo e tantas outras questões, né, que são importantes para essa quebra desse coletivo, dessa cultura que nos envolve. O que você traria de dicas para esse homem que está se conhecendo? Livros, filmes, ou até algo que você percebe e fala, esse caminho pode ser muito bom. Bem, para o homem que se permite ir para esse autoconhecimento, né, que quer reconhecer quais são as fragilidades e, antes de tudo, né, saber que tem fragilidade, né, não é só reconhecer, saber que tem, né, aceitar que tem, então que ele não é o super-herói, né, e mesmo que seja, nunca se esquecer que todos têm a sua criptonita, né, ou seja, o seu lado frágil, né, então, para esses homens, quais são as dicas que eu dou? Dentro de um SESC terapêutico, né, tire a máscara da vergonha, né? Então, assim, se permita, né? Se permita falar, se permita chorar, se permita colocar para fora aquilo que sente, se precisa gritar, grite, ou seja, se permita ser ele, se permita ser verdadeiro, né? Porque, assim, tem um detalhe, né, no desenvolvimento humano que a gente esquece, né? Olha um menino e olha uma menina, ou seja, criança. Qual é a diferença? Apenas anatômica. Porque o menino, quando contrariado, quando irritado, quando chateado, ele vai fazer igual a menina. Vai chorar, vai espernear, vai gritar, vai fazer igualzinho. Só que quando cresce, a menina pode continuar chorando, né? O menino não, homem é feio chorar. Homem não chora, né? Chore! Coloca sua criança pra fora. Vai lá e fala assim, ô garotinho, vem comigo. E vamos junto nessa, nos olhar e nos reconhecer. Então, assim, dentro de um SESC terapêutico, então assim, os homens que já se permitiram chegar no SESC terapêutico, se permitam ser eles, né? Se permitam colocar para fora toda essa raiva, essa angústia, essa vontade de chorar, essa vontade de sorrir, ou seja, se permitam. Agora, aqueles que ainda, né, estão um pouco travados, que tem medo,
que tem vergonha, ou fala que isso é coisa de, não é coisa de homem, né, é coisa de louco, né, porque muitos homens ainda têm essa fala, eu diria o seguinte, existem N leituras, existem N filmes que podem ajudar muito dentro dessa perspectiva. Uma série até que tem, salvo engano, no Globoplay, né, que é a sessão de terapia, tem vários casos de rapazes que fazem terapia, então assim, seria interessante assistir, porque chama realmente para conteúdos do dia a dia, conteúdos que muitos vivem. Livros, tem vários, né, então, dentro da visão junguiana, um livro que é muito simples de ler é O Homem e Seus Símbolos, né, então é um livro bem didático, a teoria em si e os livros do Jung, eles são realmente muito complexos, mas esse livro ele foi feito de uma maneira bem didática. Então, assim, é legal ler esse livro. Nossa, tem tantos livros, assim, que agora pensando, né, para poder falar, mas assim, tem muita leitura que podem ser feitas. Filmes também, né? Tem um filme que chama Homens de Coragem, né? Esse filme é bem legal, salvo engano, acho que é um filme do ano de 2016, 2017, que vai trazer essa perspectiva da fragilidade do masculino, que tem a força, mas tem uma fragilidade, entendeu? Então, assim, tem um filme que eu acho muito legal, né, que eu sempre indico para os meus pacientes meninos assistirem, né, que é um filme antigo, que é um filme do Van Damme, que é O Grande Dragão Branco, né? Então, nesse filme, né, ele é, salvo engano, acho que do exército, e aí ele vai lutar para honrar o amigo, né, que durante uma luta o oponente humilhou ele, né? Esse filme é muito legal para mostrar que a raiva pode ser canalizada de uma maneira positiva, que o homem, por mais grande que seja, é frágil e que pode existir amor entre homens, que pode existir amizade, que pode existir vínculo. Então, assim, esse filme seria legal os meninos assistirem, não só numa perspectiva da força, mas da fragilidade. Muito interessante. Ju, o que você gostaria de contar de história? Você é mãe, né? Jojo super linda, sua filha. Vamos imaginar você com os seus netos. O que você gostaria de contar de história sobre a pandemia? Para sua família, para os seus netos, lá na frente, no futuro. Bem, como eu lhe disse, Gil, antes da gente começar a entrevista, né, essa pandemia, ela mudou muito a minha vida, né, então, assim, mudou a vida de muita gente que eu conheço, dos meus pacientes, mas a minha vida também mudou radicalmente, né, eu até brinquei com você e falei, Gil, eu comecei a cozinhar na minha vida no dia 23 de março de 2020, nunca havia entrado na cozinha para cozinhar, só para comer. Então, assim, o que eu contaria, né, para os meus netos, né, para os meus familiares lá na frente? Contaria não, ou melhor, que eu irei contar, né, então, assim, lá na frente. Foi um momento muito complexo, né, para nós aqui no Brasil, mais ainda, por N motivos. Então, assim, nós não vivemos apenas o aspecto da pandemia, né, o aspecto da doença viral do coronavírus. Nós vivemos também uma questão de um pandemônio sociopolítico e econômico, né, e que veio à tona, né, então, assim, infelizmente, nós somos governados por pessoas que, né, não têm, eu diria, discernimento para lidar com determinadas questões, vivemos um caos, né, na saúde pública, vivemos um caos de uma desigualdade social, então, assim, a pandemia, ela deixou mais exacerbado ainda as faltas que o nosso país tem, né, então, isso eu vou contar, né, para os meus familiares no futuro. Porém, a pandemia também nos trouxe, né, eu diria, uma capacidade que isso é nata do povo brasileiro, né, de se reinventar, né, então, assim, tem gente ganhando dinheiro fazendo máscara de pano, né, então, assim, olha que legal, gente que perdeu o emprego, mas começou a fazer máscara de pano e tá ganhando pão do dia a dia para poder sobreviver e sustentar sua família, se reinventou da maneira de trabalhar, né, se reinventou e percebeu que é possível trabalhar, é possível cuidar da casa, é possível cuidar dos filhos, é possível fazer um monte de coisa, né? Então, assim, tem o aspecto ruim da pandemia? Claro que tem, né? Então, assim, é uma doença, é uma questão de, né, eu diria, complexa dentro de uma perspectiva, né, de que algumas pessoas já perderam a vida, mas tem esse aspecto muito simbólico no sentido de
A pandemia trouxe a possibilidade de muitas pessoas se reinventarem, de olhar para si, reconhecer quem é e perceber que, tá? Viviam presas a crenças. Eu sou um exemplo dela, tá? Juliana, você gosta de cozinhar? Deus me livre. Não gosto de cozinhar. Não vou cozinhar nunca na minha vida. Eu adoro cozinhar. Eu adoro cozinhar, Gil. Então, assim, eu vou pra cozinha fazer o almoço da minha filha feliz da vida. E percebi que um lado meu prático funciona muito bem na cozinha, onde em 40 minutos eu resolvo um almoço, né? Então, assim, crenças foram quebradas, né? Então, você não gostava de cozinhar? Na verdade, não é que eu não gostava, eu nunca fui pra cozinha, então como que eu posso dizer que eu não gostava? Mas eu fui, aprendi e gostei. E hoje, assim, é muito gostoso cozinhar, né? Então, assim, se me permite, né? Até fiz um almoço pra você, sim, né? Que você vai estar almoçando, né? Daqui a pouco. Então, assim, é isso. Então, o que eu vou contar foi um momento difícil, principalmente para nós brasileiros, porque a pandemia trouxe aspectos que já foram sempre sinalizados, mas nunca trabalhados, mas que trouxe também a perspectiva da criatividade, de reinventar e principalmente, eu diria, do jogo de cintura do povo brasileiro, né? Então, assim, muitos reclamam do jogo de cintura do povo brasileiro, mas nesse momento ele foi primordial. Ju, apaixonado, né? Eu também. Mais uma vez, gratidão do fundo do meu coração. Que isso, Gil, que falar isso. de um assunto maravilhoso. Eu falei que tinha tantas perguntas e tenho. Quem sabe fica pra próxima. Sim, sim, quando você quiser. Pra gente falar um pouco mais sobre essa masculinidade, quem sabe dentro da homossexualidade, da homoafetividade, né? Que também é um tema tão interessante. Com toda certeza. E deixa uma mensagem aqui pra gente. Bem, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer o carinho, o respeito, né? A pessoa que sou, né? Ao trabalho que faço. Sou muito grata à oportunidade de atender a sua mãe, que é uma pessoa, assim, que eu acho uma delícia, né? Um ser humano da mais alta qualidade. É muito interessante, né? Que aquilo que eu falei de humanidade no set terapêutico, né? O quanto ela me ensina, né? E cá entre nós aqui, o quanto que a sua mamãe me ensinou a lidar até mesmo com as questões do meu marido, tá? Diante das vivências, né, que ela teve lá atrás na vida dela, né? Então, assim, a minha mensagem é essa, né? Aproveitem o momento. Quando a gente pensa de tempo, né, eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, gente, existem 2 tipos de tempo, o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é o tempo cronológico, né? Então é o viver o dia de hoje, então assim, sexta-feira, amanhã sábado, às 10 da manhã, às 4 da tarde, os planos para daqui 1 ano, os planos para daqui 2 anos, isso é Cronos. Mas a gente precisa aprender a viver Kairos, né? Kairos é o momento, é o tempo presente, é o tempo vivido. Então assim, aproveitem esse momento da pandemia e vivam esse tempo vivido para poder reaprender, para poder aprender, para poder conhecer e principalmente reconhecer a beleza que é viver. Amo você. Também te amo muito.